Bom dia! Hoje, quarta-feira, temos duas aulas, História e Geografia. Primeiro, nós iremos fazer a correção da nossa atividade de História, da página 50. Vamos lá fazer a nossa correção? Relacione corretamente as colunas. Exerce o poder executivo no município, prefeito e vice-prefeito. Exerce o poder legislativo no município, vereadores. Escreva B para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os poderes que formam o governo municipal são o executivo e o legislativo, verdadeiro. Cabe ao poder executivo formular novas leis, falso. O prefeito e o vice-prefeito são eleitos pela população por meio de voto, verdadeiro. Os vereadores governam o município e trabalham na prefeitura, falso. Por que dizemos que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são representantes do povo? Porque são eleitos pelo povo por meio do voto secreto. Quarta questão, com a ajuda de um responsável, pesquise quantos habitantes há no seu município e quantos vereadores foram eleitos na última eleição. Essa daqui, gente, eu quero que vocês me respondam, porque é resposta pessoal. Vocês façam um vídeo e coloquem lá para a tia Francisca Maria, me dando essa resposta aqui. Na sua opinião, quais são as principais prioridades dos vereadores e do prefeito para manter um município bem organizado? Resposta pessoal. Converse com alguns moradores da rua em que você mora e procure saber quais são os serviços públicos que precisam melhorar na sua cidade. Gente, isso aqui é resposta pessoal, já que nós não estamos podendo sair para conversar, mas nós podemos conversar em casa, com nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso pai, avô, tia, seja com quem for, faça uma pesquisa. Se você fosse o prefeito da sua cidade, que mudança você faria? Resposta pessoal. Leia as dicas e complete a cruzadinha abaixo. Poder executivo, poder que executa as leis. Quem é, gente? Executivo, já está dizendo. Executa, executivo. Poder que faz as leis. Legislativo. Membro do poder legislativo. Vereador. Sede da administração municipal, prefeitura. Agora, nós vamos ver relação entre a cidade e o campo. Nós vamos ver a diferença entre a cidade e o campo. Nós temos aqui, as áreas rurais são conhecidas como campo e as urbanas são conhecidas como cidade. A vantagem e desvantagem de viver em cada uma dessas áreas. Algumas vantagens de viver em área urbana são conviver com grupos maiores, maior diversidade de serviços e opções de entretenimento, tá? Algumas vantagens de viver em áreas rurais são ter acesso à maior área verde, como plantações, rios, sítio, fazendas, chácaras, além de animais. Respirar ar puro, porque quase não há poluição. Algumas desvantagens de viver em área urbana são tráfego de veículos muito extenso, gerando problemas no trânsito. Perder a paisagem natural para prédios, lojas, bancos e avenidas. Ter pouco contato com a natureza. Respirar ar empoeirado. Conviver com poluição sonora.
Algumas desvantagens de viver em áreas rurais são estudar em uma escola que muitas vezes é distante da residência, ter poucas opções de serviço, entretenimento. É importante observar como é a forma de vida de cada uma dessas áreas. Bem diferente, né, gente? Agora, nós iremos vermos aqui a cidade precisa no campo, assim como o campo precisa da cidade. Como assim? Vamos ver. A atividade do campo produz mercadoria que são consumidas na cidade, como verduras, frutas, cereais, leite, carne e ovos. O leite vem da onde, gente? Da vaca. A vaca é criada onde? No campo, né? As atividades da cidade produzem mercadoria que são consumidas no campo, como vacina, instrumentos, equipamentos, adubos, etc. Perceba que há uma relação completamente entre cidade e campo. Ó, aqui nessa imagem, essas coisas aqui vêm do campo e essas daqui vêm da cidade. Bom, gente, vocês agora irão fazer a atividade da página 55 e 56. Agora nós iremos ver a atividade que vocês irão fazer em casa, né? Observe as imagens e escreva CI quando se trata de uma situação da cidade, ou CA para situações de campo. Observe os trabalhos e circule de vermelho os comumente encontrados na cidade e os de verde, os comumente encontrados no campo. Preste atenção que vocês vão utilizar duas cores. Nas imagens abaixo, observe o vestuário e explique por que as pessoas do campo e da cidade se vestem de maneira diferente. Aqui é no campo e aqui é na cidade. Responda às questões apresentadas abaixo. Exemplifique a relação entre a cidade e o campo. Cite alguns produtos que são transportados do campus para a cidade. Observe a imagem como tem sido realizado o trabalho no campo nos dias atuais. Comente com os seus colegas de turma e faça algumas considerações abaixo. Agora nós iremos passar para a nossa aula de geografia. Dá um tempinho, né? Tomar uma aguinha e voltarmos para a nossa aula de geografia. Pronto, agora nós iremos abrir o nosso livro de geografia na página 67 para nós fazermos a correção da nossa atividade. Coloque B se as afirmações for verdadeira e F se for falsa. A caça é um tipo de extrativismo mineral? Falsa. O couro é de origem vegetal? Falso. A panela de ferro é feita com recursos naturais obtidos do extrativismo mineral? Verdadeiro. Por meio do extrativismo vegetal, obtém-se matéria-prima para a produção de móveis? Verdadeiro. Leia as palavras do quadro abaixo e depois classifique-as quanto à sua origem. Vamos fazer primeiro do animal, né, gente? Aí vocês vão procurando aqui, colocando o xizinho. Por exemplo, sapato de couro. Encontrou a palavra? Faz o X. Queijo. Encontrou a palavra? Faz o xizinho e escreve aqui. Leite. Encontrou a palavra? Faz um xizinho e escreve aqui. E assim sucessivamente. Vegetal é o chocolate, o lápis, móveis de madeira e borracha. Mineral, tesoura, panela de ferro, gasolina e sal. Porque a caça e pesca devem ser controladas por órgãos responsáveis?
para que alguns animais não entrem em processo de extinção. Preencha os quadros respondendo à pergunta: o que a retirada de árvores da Amazônia provoca na natureza? Desmatamento. Agora nós iremos ver aqui na página 68 relações econômicas entre os espaços urbano e rural. Antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos e a vida não era tão fácil. Esses processos manuais recebiam o nome de produção manufaturada. Mano, já está dizendo mão, né? O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O ser humano foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Daí em diante, quase tudo é extraído da natureza e transformado por máquinas. É o produto industrializado. Dependência do espaço urbano para com o rural. As atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos são interdependentes. Por quê? Porque o urbano, ele depende do rural e o rural depende do urbano. Lembrando, gente, que o urbano é cidade, rural é campo. Isso significa que os espaços urbanos dependem do que é produzido nos espaços rurais, assim como os espaços rurais dependem daquilo que é produzido nos espaços urbanos. Os espaços rurais fornecem matéria-primas às indústrias dos espaços urbanos. Matéria-prima. O que é matéria-prima? É toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação. É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Nós temos aqui, o homem plantou o milho, colheu e levou para a fábrica, onde o industrializou, transformando em farinha de milho. A farinha de milho é o produto industrializado. Qual é a matéria-prima? Milho, porque ele vem do milho. O carneiro foi tosado e sua lã foi recolhida para a indústria para ser transformada em fios, que depois foram levados para a fábrica de roupas. A lã é uma matéria-prima de origem animal. Os minerais também são industrializados. O ferro é extraído bruto da natureza, depois é transformado em aço e várias fábricas fazem muitas peças com ele. O ferro é uma matéria-prima mineral. Veja o caminho de outra matéria-prima. O leite, desde a sua origem até as nossas mãos. Primeiro, as vacas são criadas. Segundo, as vacas são ordenadas. Terceiro, o leite é levado até a indústria. Na indústria, o leite é tratado e embalado ou é transformado em novos produtos. 5. O leite e seus derivados são levados ao comércio atacadista. 6. O comércio atacadista distribui para o comércio varejista. 7. Nos estabelecimentos comerciais, o leite e seus derivados são transformados em outros produtos, como pães, bolos e bolachas. 8. Os consumidores compram o leite e seus derivados ou os produtos feitos com eles. Observe no quadro a seguir, gente, vão observando aí no quadro a seguir, que nós temos aí exemplo de transformações de matéria-prima em produtos industrializados. Nós temos aqui todos de origem animal. Qual
a matéria-prima? Vou dar só um exemplo, que eu quero que vocês trabalhem a leitura em casa também. Da vaca, qual é a matéria-prima? Carne, leite, couro e os ossos. Tudo isso nós aproveitamos da vaca. Quais são os produtos industrializados? Carne em conserva, queijo, iogurte, manteiga, sapatos, bolsas, cintos, malas, pente, botões e gelatinas. Tudo isso nós tiramos desse animal. Agora nós vamos ver o mineral. Vou dar um exemplo também, só de um, mas eu quero que vocês façam a leitura, gente, para vocês irem trabalhando a leitura também em casa. Aqui nós temos o mineral, matéria-prima, ouro e prata. Quando eles vão para a indústria, eles se transformam em talheres, joias, adornos e utensílios. Agora nós iremos ver de origem vegetal. Nós temos aqui o trigo e o milho. Matéria-prima, trigo e milho. Ele faz parte dos vegetais. Quando eles vão para a indústria, eles se transformam. Farinhas, pães, bolacha, macarrão e o que mais? Roupas, né? Continue lendo para vocês irem treinando a leitura. Agora, gente, nós iremos ver o que é aqui. Os trabalhadores das indústrias são chamados industriários, que é a profissão. Quem trabalha em indústria são industriários. Os donos das indústrias são chamados industriais. As fábricas existentes no município formam o seu parque industrial. Preciso que se pense no que temos em casa no dia a dia, para observarmos com curiosidade de onde vem e que a indústria faz a transformação da matéria-prima para produzir objetos de qualidade para o homem. Hoje, uma das indústrias que mais cresce é a de brinquedos. Antigamente existia o artesão, que criava e confeccionava brinquedos, isto é, manufaturava. Então, lembrado da palavrinha? Faziam na mão. Tipo aquelas bonequinhas feitas na mão, né? Costurando a matéria bruta da natureza para a construção de vários objetos. Hoje, a arte culinária também é uma forma de produção, pois muitos em sua própria casa faz verdadeiras delícias com frutas, verduras, etc. Tudo isso faz parte das nossas mesas. A banana transformada em doce em calda, de modo caseiro, quer dizer que foi feito em casa, por exemplo, manufaturada, feito ali a mãozinha, né? A pessoa cozinhando e mexendo. Nós temos a atividade da página 75 a 78, né? Vamos ver aqui da página 75 a 78. Diz assim: complete o quadro a seguir com alguns exemplos de produtos industrializados obtidos pela transformação da matéria-prima. Nós estamos vendo aqui o primeiro, animal, né? Que é carne, leite, couro e ossos. Quando vai para a indústria, ele vira o quê? Carne, couro e lã. O que vira? Mel, cera e própolis. O mel, ele vira o xarope. Vou dar um exemplo para vocês. Vira xarope, vira pomadas, né? Do mel, que vai para a fábrica. Aqui é do vegetal e aqui é do mineral.
2. Quando o comerciante vende seus produtos em grande quantidade para outros comerciantes revender, ele faz comércio o quê? Vamos voltar no texto para saber? Quando o comerciante vende diretamente para o consumidor final, é chamado de quê? No passado, o homem usava para plantar e transformar o quê? O produto resultante desse processo manual chama-se produto. Gente, essas respostas tem tudo no texto. Faça uma leitura pausadamente, vocês vão conseguir. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. O que é matéria-prima? Tem lá no texto. Quais são os locais onde são transformadas as matérias-primas da natureza? De que origem podem ser as matérias-primas? Junto com seus colegas, complete um infográfico a seguir explicando o caminho que o trigo faz. Vocês vão olhando aqui passo a passo, prestando atenção, tá certo? Vou dar aqui só uma dica para vocês. O trigo é plantado, de aqui é feita a colheita, e agora o trigo vai para onde? Observe o mapa a seguir para responder no seu caderno as perguntas propostas. Quais são os tipos de atividade econômica representadas? Quais são os tipos de estabelecimento envolvidos nessas atividades econômicas? Quais são os produtos que são fornecidos? Vocês vão olhar para cá, tá, gente? E da cidade ou é do campo? Do campo para a cidade, vocês vão ver aqui e vão prestar atenção, vão escrever o que eu quero, que vocês gravem um videozinho explicando essa atividade aqui para mim, tá certo? E escrevam no caderno de vocês. Beijos e fiquem com Deus.